paz do Senhor a todos e a todas. Estamos na lição de número 8, onde vamos falar sobre edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O nosso texto áureo encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios 2 e 20, Mateus 7 e 24. Não deixem de realizar a leitura, pois toda a nossa lição estará baseada nessas citações. No tópico primeiro, vamos falar sobre um edifício espiritual. Amados, será que realmente no Antigo Testamento Deus habitava em templos ou em coisas? E no Novo Testamento? Isso muda. Ele passa a habitar dentro de nós, dentro de mim e dentro de você? Essa será a temática da nossa aula de hoje. Depois iremos falar sobre qual é o fundamento da igreja e qual é a sustentabilidade da igreja. Vamos para o ponto 1, o santuário dos judeus. Vamos entender algo importante nesse tópico. Quando Deus cria o jardim do Éden, forma o homem em sua imagem e semelhança, o que Deus fez a partir disso? Deus começa a se relacionar com o homem. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Por isso não podemos ter em mente que no Antigo Testamento Deus habitava em coisa e no Novo Testamento Deus habitava em pessoas. A Bíblia relata que na viração do dia Deus passeava pelo jardim. Não tinha um lugar específico para esse encontro e sim, era livre esse relacionamento. Quando o comentarista fala de santuário judeu, precisamos entender que Deus nunca quis habitar no tabernáculo, e sim nas pessoas que estariam reunidas no tabernáculo. Esse é o conceito bíblico. Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas sim nas pessoas que se aproximam dele através do tabernáculo. O ponto 2, o santuário cristão. Vamos ler o que diz o primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 27, para entendermos melhor esse ponto. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos esse templo que construí. Ou seja, quando Salomão cria o templo, ele logo faz a pergunta: mas será possível Deus habitar na terra? Ele quis dizer, a terra é tão grande que ele não habita aqui. E aí ele fala de algo grandioso. Ele fala dos mais altos céus, ou seja, aquilo que a mente humana não consegue compreender. Salomão aqui exalta a soberania de Deus e afirma que ele habita dentro de nós. Apesar da grandiosidade do templo, Deus estava à procura de relacionamento com pessoas. Nós somos morada do Altíssimo, glória a Deus. Vejamos o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48, onde Lucas narra uma fala de Estevão, e ele afirma de forma categórica de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Olha o que diz a parte B. O Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Estevão era judeu. Ele estudou em escolas judaicas. Ele já sabia que o seu povo não acreditava que Deus habitava em coisas, mas em pessoas. Ele então afirma: mas o Altíssimo não habita em casa feita por homens. E de onde ele tira essa ideia? Se continuarmos a leitura, veremos que ele afirma, como diz o profeta. Podemos observar que os profetas são do Antigo Testamento e então, qual profeta ele está se referindo? Ele cita o profeta Isaías. E olha o que o profeta Isaías diz no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? E este é o meu lugar de descanso? Estevão tinha certeza que Deus não precisava de casa para morar, e sim de adoradores para serem morada do Altíssimo. Ao citar o templo como morada, é uma forma lúdica de mostrar que os seres humanos precisam de um lugar para ter uma proximidade com Deus. Vamos para o ponto 3, a pedra angular. O que é uma pedra angular?
É a pedra que dá sustentabilidade. Hoje em dia, usamos pilares para dar sustentação de um edifício. Na arquitetura antiga, quando as construções eram feitas com pedras, uma pedra muito forte era utilizada como pedra angular. Essa pedra era cuidadosamente selecionada na pedreira e talhada no tamanho e formato correto para ser a pedra angular. A pedra que iria receber o maior peso do edifício e sustentá-lo. Algumas dessas rochas principais poderiam medir até 10 metros de largura, segundo fontes de historiadores da época. Observem essas imagens. O que dará sustentação às colunas é a pedra principal. A partir dessa pedra se dará toda a estrutura da casa. Observe na imagem 1 que aqui não tem a pedra principal. Os pilares estão firmados sobre 2 pedaços de madeira. Como uma pessoa vai construir uma casa sobre 2 pilares soltos? Provavelmente essa casa estará fadada à ruína, não é isso mesmo? E aqui então nós temos uma outra ilustração. 2 pilares com a pedra principal firmando as 2 colunas, os 2 pilares. Isso quer dizer, aqui a pessoa pode construir a casa dele com segurança, porque a casa dele está erguida sobre um pilar forte, sustentado pela pedra principal. Aqui a representação da imagem de Cristo, que é a pedra angular, a pedra que sustenta a igreja. Por que essa ênfase nesse assunto? Para entendermos que a pedra principal de sustentação da igreja é Cristo, e sem essa pedra a igreja não se manterá de pé. Porque a pedra que sustenta a igreja é Cristo. Pode até haver templos monumentais erguidos, mas sem a peça principal de sustentação, que é a pessoa de Cristo, serão templos vazios da presença e apenas paredes erguidas por mãos humanas. Vocês conseguiram entender, compreender que nós somos o templo e morada do Espírito Santo e o que nos sustenta é Cristo? Glória a Deus. Chegamos no ponto 4. Cristo, a pedra principal. Sabendo que Cristo é a pedra principal, podemos chegar à seguinte conclusão: se eu tiro a pedra principal, todo o edifício perde o real sentido. Se eu tiro Cristo, é a certeza de ruína. Por isso eu não posso tirar a pedra diferencial. É ela que faz a diferença. Por isso você e eu não podemos tirar Cristo da nossa vida. Por isso eu não posso tirar Ele da minha família, dos meus planos, dos meus propósitos e do meu sonho. Porque se eu tiro Cristo, que é a pedra diferenciada, a minha vida estará fadada à ruína. Eu fico normal, igual a todos. Nós precisamos de Cristo, porque a pedra diferencial é Ele. É Ele quem dá brilho, reluz, nos sustenta. Por isso, nunca retire essa pedra de sua vida, pois essa retirada é certeza de ruína. Com Cristo, a principal pedra que sustenta nossas vidas é a certeza de vitória. Nenhum temporal será capaz de abalar a estrutura daqueles que está alicerçado nele. Maravilha! Por isso, Mateus capítulo 27, 24 vem nos dizer que aquele que edifica sua casa na rocha. Por que na rocha? Nada abala o cristão que está firmado na rocha, que é Cristo. Vamos para o tópico 2. O fundamento, apóstolos e profetas. Nesse primeiro ponto, vamos conhecer o conceito de apóstolos. O que é apóstolo? Apóstolo é aquele que é enviado com determinada missão. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Em Atos capítulo 6, versículo 2 a 4, lemos que os apóstolos usaram todo o seu tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. O terceiro ponto vai falar edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Tudo na vida precisa ser bem ajustado, conectado, interligado. Vou citar como exemplo um quebra-cabeça. Se faltar uma pecinha, não será possível montá-lo.
Você vai tentar montar, mas não será possível, vai ficar sempre incompleto, ficará desajustado, incompleto. Todos que olhar para o objeto logo dirá, está faltando alguma coisa. Quando falamos em edifício bem ajustado, logo pensamos, quem edifica? Prestem atenção. Ser apóstolo não é função hierárquica. Aquele que tem mais poder é simplesmente o que está registrado na palavra de Deus. Amém? O ponto 2 vai nos dizer, templo santo no Senhor. O que quer dizer isso? Que somos exclusivos, separados, somos moradas de Deus e por isso precisamos ser íntimos dele. Ponto 3 fala de morada do Altíssimo. O que você e eu precisamos entender é que somos edifício e sem a pedra principal não há esse edifício. Precisamos estar bem ajustado com Cristo, que é a pedra principal. Precisamos sempre ouvir a voz dele, o ensinamento dele. Quando eu ouço e sigo seus ensinamentos, então é gerado em nossas vidas o que chamamos de intimidade. Quando eu alcanço o grau de intimidade, gera uma relação de amizade. Ele nos ouve e de maneira profunda nos acolhe. Essa intimidade vem através da palavra e da oração, que nos deixa mais próximo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que lição maravilhosa. Quanta aprendizagem podemos extrair dessa lição de hoje, não é mesmo? Que Deus continue abençoando e guardando cada família para que possamos estar ligados com Deus, a principal pedra, fundamento da nossa vida cristã, até o dia da redenção, quando estaremos de volta para a nossa casa, que Ele está preparando desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Grande abraço a toda a família EBD.